A paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez venho aqui com um breve momento de uma reflexão, aproveitando que nós estamos aí na sexta-feira da Semana Santa, onde nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário. E eu gostaria de meditar com vocês no texto que está em João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Queridos, nós sabemos que o Senhor Jesus veio a esse mundo para realizar um projeto eterno de Deus. Portanto, no tempo do Senhor, Deus, Jesus, entra na história, como diz a Bíblia, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus não veio apenas para mudar um calendário. Ele não veio para ser um simples mestre de banalidade. Jesus Cristo veio especificamente com um propósito: morrer pelos nossos pecados. Como diz a Bíblia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus estava na cruz, Deus pegou os nossos pecados, as nossas transgressões e lançou todas sobre eles. A Bíblia nos diz que ele foi ferido de Deus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Pedro disse que ele, Jesus, carregou no seu corpo, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. O apóstolo Paulo disse também em 1 Coríntios 15, 3, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ou seja, a morte de Cristo não foi um acidente, não foi algo planejado simplesmente pelo homem. Foi um plano de Deus, foi um propósito de Deus. Então a gente vai entender que ele não foi à cruz porque Judas o traiu, porque os soldados o prenderam, porque o sinédrio covardemente o sentenciou à morte, porque Pilatos aprovou a sua morte de cruz, porque ele era fraco e não podia se defender diante da opressão romana. Não foram esses os fatos que levaram o Senhor Jesus a serem crucificado. Ele foi à cruz, querido, de forma voluntária, porque o Pai o entregou por amor, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. A morte de Cristo é a mensagem central da palavra de Deus. Nós somos salvos não pelas nossas obras, não pelos nossos próprios méritos ou qualquer ato de religiosidade que possamos ter. Nós somos salvos por esta morte de Cristo na cruz. A Bíblia nos diz que todos nós, querido, vamos comparecer perante o tribunal de Deus, seremos julgados verdadeiramente. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, por obras, por omissão, até por pensamentos e desejos. A Bíblia diz que para que nós possamos comparecer diante do Senhor, seria necessário, querido, que nós fôssemos perfeitos, coisa que nós não somos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, nós somos pecadores. Não podemos nos salvar a nós mesmos, mas aquilo que nós não podemos fazer, Jesus Cristo fez.
ele veio justamente a esse mundo para morrer em meu lugar, para morrer no seu lugar, em nosso lugar. A morte dele abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Pela morte, sua morte, pela morte de Cristo, nós somos perdoados, pois ele pagou a nossa dívida, quitou completamente os nossos débitos para com Deus. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, querido. Agora, a Bíblia nos diz, querido, já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se nós crermos verdadeiramente que o Senhor Jesus foi àquela cruz, morreu por nós, e na sua morte ele levou sobre si a dívida que nós não poderemos pagar, se nós nos apropriarmos de fato desse sacrifício, querido, a Bíblia nos garante que sobre nós não pesa nenhuma condenação. Então a pergunta é, querido, você já entregou a sua vida de fato para o Senhor Jesus? Ele de fato é o seu Salvador pessoal? Ele de fato é Senhor da sua vida? Você já reconheceu que é pecador por isso, querido? Então somente Jesus Cristo morreu por você. Somente Jesus Cristo, querido, é a porta do céu. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Então eu queria, com esse breve momento, querido, essa breve reflexão, dizer para você, hoje mesmo, nessa sexta-feira, aonde nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus por nós na cruz do Calvário, eu quero te dizer que hoje você pode entregar o seu coração a Jesus, se você ainda não fez, que você pode confiar no sacrifício dele por você naquela cruz, para que os seus pecados sejam perdoados. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Não demore mais, não adie mais essa decisão, porque hoje é o tempo oportuno de Deus para que você seja reconciliado com Deus por meio da morte de Cristo e receber a vida eterna. E eu queria terminar, querido, deixando com você um texto de Isaías 53, os versículos 4, 5 e 6, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Querido, lembre-se, sexta-feira, semana de Páscoa, é um tempo de nós relembrarmos o grande amor de Deus por nós na cruz, quando ele enviou o seu Filho por nós, para morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados com ele. Lembre-se disso. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entregou a sua vida de fato ao Senhor, esse é o tempo oportuno. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, um excelente fim de semana, uma excelente Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.